Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Um grupo de investigadores do I3S publicou 2 artigos que, em conjunto, abrem novas perspectivas para manter um sistema imunológico funcional durante mais tempo. Apesar de, para já, ser apenas uma investigação básica, ajuda a explicar a perda de capacidade do organismo em responder a agentes infecciosos. É meu convidado o Nuno Alves, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Mais à frente vou-lhe pedir para me explicar em pormenores estes 2 artigos. Começando por esclarecer, para quem não sabe, o ser humano ao longo da vida vai perdendo gradualmente a capacidade de responder a agentes infecciosos, como os vírus, como as bactérias. Pode ser o ponto de partida da nossa conversa? Sim, antes de mais, olá, obrigado Cláudia pelo convite e antes de mais parabéns ao Porto Canal e em si em particular pela iniciativa de ter um programa deste âmbito de disseminação de ciência, que é de veras importante. Nós somos, no nosso laboratório, nós estudamos um órgão fundamental para o desenvolvimento do sistema imunológico, que se chama o timo, que tem essa particularidade de ir perdendo a sua função ao longo do tempo. Okay? O timo é um órgão essencial porque produz um tipo de glóbulos brancos que nós temos no nosso organismo, que se chamam os linfócitos T, que têm a capacidade, como introduziu, de reconhecer qualquer tipo de patogénio ou de agressões externas com o qual nós somos confrontados. E, portanto, ao longo do tempo, essa capacidade de produção desses novos recrutas, de soldados, se quiser, de uma forma mais simples, vai nos tornar mais suscetíveis para desenvolver infecções ou diminuir a nossa capacidade de resposta. Okay? Em particular, os linfócitos T têm uma característica ímpar, é que nós temos essa variabilidade de combinações que nos permite reconhecer tudo. Isso é fantástico, porque permite-nos responder de uma forma específica a vírus, a bactérias, a qualquer tipo de patogénio. Mas a forma como essa variabilidade é gerada também gera alguns linfócitos, porque este processo é, portanto, bastante aleatório. É na aleatoriedade que se gera essas diferentes especificidades. E com essa aleatoriedade há o risco de desenvolvermos células T, os linfócitos T, que são autorreativos. E o que quer dizer esta palavra autorreativos? São células que têm a capacidade de responder contra os nossos próprios tecidos. Esse é um dos problemas que normalmente conseguimos regular, porque o que acontece é que dentro dessas enormes especificidades são só selecionadas as células T que têm especificidade para o que não é próprio dos nossos tecidos. Ou seja, no timo forma-se um conjunto de defesas que têm como princípio básico eliminar agressões externas, mas sem danificar os nossos próprios tecidos. E como poderá compreender, imagine, se esses processos forem desregulados, podemos aumentar o risco de desenvolvermos síndromes de autoimunidade. E, ao mesmo tempo, também não está associado, estes linfócitos T, estas células de defesa, não estão também associadas a doenças como a doença de Crohn, lúpus? Exatamente. Esses são exemplos de doenças autoimunes, em que as doenças são multifatoriais, portanto, muitas vezes não há uma causa única, mas existem defeitos associados a esta má educação que se passa no timo das células T, portanto, algumas células autorreativas que escapam esse processo de seleção criterioso que ocorre no timo e que, portanto, vão provocar patologia. Portanto, é neste balanço que é determinada uma resposta imunitária adequada. Deve ter como princípios básicos sempre esse princípio que é eliminar o que é estranho, sem danificar os nossos próprios tecidos. E, portanto, os nossos estudos centram-se em tentar compreender como é que esses princípios são implementados logo à nascença dos linfócitos T e, portanto, isso ocorre nesse órgão que nós estudamos, que é o timo, e é um processo altamente controlado por outro tipo de células, que é aí que se gera um pouco complexo, que
que são as células epiteliais tímicas, que são realmente... Ele já me está a falar do primeiro artigo. Sim. Essas são realmente as células que nós estudamos. Elas são vistas como os professores. E, digamos, o timo é muitas vezes visto como uma universidade, portanto, um local onde os nossos linfócitos, T em particular, aprendem estas regras básicas. Ou seja, nós geramos células que reagem contra agressões externas sem danificar os componentes do próprio organismo. E esse processo não é autónomo, é regulado, orquestrado por as células epiteliais tímicas, que são os tais professores, fizemos essa analogia simplista, que educam o desenvolvimento adequado dos linfócitos T. E, portanto, nós no nosso primeiro estudo, nesse que citou, nós verificamos que essas células epiteliais tímicas vão sofrer um processo de degeneração com o tempo, o que tem implicações ao nível da funcionalidade do timo. E, portanto, essa degeneração dos professores, digamos, torna o órgão menos competente para, ao longo do tempo, desenvolver novos linfócitos T. Claro, tem lógica. Tem lógica assim, porque é fácil de perceber. E o segundo artigo, o vosso segundo trabalho, está mais relacionado com a proteína P53, que eu também não sei o que é. Exatamente. A proteína P53 é muito famosa, mas por uma determinada função. É um supressor tumoral, controla a viabilidade das células e, portanto, mutações na proteína P53 estão muito associadas a cancro. Okay? Mas nos últimos anos, principalmente na última década, tem havido novas descobertas que mostram que esta proteína pode ter outras funções para além da regulação do desenvolvimento de tumores. E o nosso estudo, esse estudo em particular, demonstra essas funções alternativas da proteína P53, na regulação da função das células epiteliais tímicas, os tais professores que educam o desenvolvimento adequado. E em particular, a P53 contribui para este processo de educação, que é também complexo. E aqui há outro nível de complexidade que eu tenho que introduzir, que durante muitos anos era intrigante, porque eu introduzi há pouco que nós geramos linfócitos com milhões de especificidades e que é ótimo, que nos protege de todas as agressões. Claro. Mas como o sistema é aleatório, geramos especificidades contra os nossos próprios tecidos. É uma condição que está inerente à aleatoriedade do desenvolvimento dos linfócitos. E então nós temos que nos ver livres, digamos, dessas células com potencial autorreativo. E durante muito tempo não se compreendia como é que então essas células eram eliminadas do sistema, digamos. E são os tais professores, as células epiteliais tímicas, que medeiam esse processo. Ou seja, elas têm a capacidade de, durante o desenvolvimento dos linfócitos T, anteciparem, e isto é mesmo fantástico, elas antecipam a expressão das proteínas de todos os tecidos. É como que se fizéssemos uma selfie do nosso próprio organismo no timo. Claro. E então, dessa forma, os linfócitos T, que são gerados pela aleatoriedade e que têm um potencial autorreativo, autodestrutivo, portanto, que vão atacar os nossos tecidos, vão ser confrontados com esses sinais. E isso leva à sua eliminação ou à sua divergência para outras linhagens que são importantes para manter um sistema que se chama a tolerância imunológica. Ou seja, manter esses princípios básicos que eu introduzi inicialmente. Desenvolver um sistema capaz de eliminar as agressões externas sem danificar os tecidos do próprio organismo. E a P53, então, colabora nesse mecanismo de educação. Nuno Alves, falamos de uma investigação básica, ainda está um pouco longe da aplicação clínica ou muito longe? Essa pergunta é relativa, porque eu normalmente não vejo a investigação básica, ou fundamental e a translacional como duas entidades diferentes. Elas estão intimamente ligadas. E a nossa investigação fundamental pode-se comparar aos alicerces de um edifício. Okay? Nós fornecemos conhecimento, e isto é um ponto transversal a todas as disciplinas, não é, que trabalham em investigação fundamental. Nós fornecemos conhecimento que depois pode ser usado por outros atores, como o exemplo do convidado da primeira parte, não é, que poderão aplicar esse conhecimento para um desenvolvimento
de terapias, no nosso caso, mais direcionadas a regular a resposta imunitária. Tem implicações, portanto, em situações de doenças infecciosas, mas também no desenvolvimento de vacinas ou no tratamento de doenças autoimunes, como falou, o lúpus, temos o diabetes tipo 1 também, que tem um caráter autoimune muito forte. Foi um gosto tê-lo aqui no Mentes que Brilham. Parabéns por estes 2 trabalhos também. Espero tê-lo cá mais vezes. Okay. Quem sabe até numa sequência destes 2 artigos, destas 2 investigações. Termina por aqui o nosso tempo no Mentes que Brilham. Já sabe que estamos de regresso na próxima semana com mais ciência e investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.